Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 11. O tema que o Senhor colocou no meu coração de repartir com a igreja, aprendendo entre jardins. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, verso 28, nós temos uma fala do Cristo, que diz assim, verso 28 a 30, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vá para o Evangelho de João, capítulo 18, verso 1. O Senhor Jesus está saindo de um momento íntimo de oração, ao qual envolveu vários desafios no capítulo 17. E a Escritura nos diz, no capítulo 18, que logo após esse tempo, o versículo 1 do capítulo 18 de João diz que, tendo Jesus dito estas palavras, as palavras que se encontram em todo o capítulo 17, ele saiu, juntamente com os seus discípulos, para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. E tendo Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar, com lanternas, tochas e armas. Mas sabendo Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. E quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram, caíram por terra. E Jesus então novamente lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro então puxou da espada que trazia, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome desse servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não vou beber porventura o cálice que o Pai me deu? Pai querido, Tu és o dono da palavra, o dono de toda ciência, o dono de toda sabedoria. E essa casa de oração, mais uma vez, está, ó Pai, que é dada aos Teus pés, para ouvir os Teus ensinamentos. Nós apoiamos, ó Deus, nossa vida sempre no sangue de Teu Filho Jesus, nos méritos de Jesus. E pedimos que os textos que foram já lidos nessa noite possam cumprir o Teu desígnio, nos preparando para participarmos da santa e preciosa ceia, como um mandamento, uma ordenança. Fala, usando de misericórdia mais uma vez, pela vida do Teu Filho, do Teu servo, e que tanto o que fala quanto o que ouve tenha a graça de uma concentração que é tão necessária para compreender as verdades, ó Pai, que o Senhor tem para nos desafiar, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que lemos nos mostra o ministério do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, nos seus últimos 3 anos, logo após todo aquele contexto da sua vida, ao qual dos 12 aos 30, muito ou nada praticamente registrado, intensamente ele se dedica em 3 anos de serviço à humanidade.
E isso, para você que não é familiarizado com a Bíblia, está registrado em Mateus, Marcos, Lucas e João. O viver, a obra de Cristo. E nos muitos detalhes que esses 4 livros nos trazem, nós temos com toda certeza essa fala de Cristo aos seus discípulos em dado momento, dizendo para eles que eles passariam por realidades onde eles se sentiriam cansados, se sentiriam também sobrecarregados. E ele então disse para o seu contexto de discípulos: quando estiverem assim, vocês devem vir a mim, e na pessoa dele, vocês iriam ali encontrar o descanso necessário. E ele diz mais na palavra que lemos: vocês também, meus discípulos, devem tomar o meu jugo, e no dia a dia aprender de mim, que sou manso e tenho um coração pleno daquilo que é o exemplo de humildade. Isso ficou com toda certeza, não poucas vezes, martelando no coração desses discípulos. Agora pense comigo, o texto segundo que lemos no Evangelho de João, capítulo 18, mostra a última semana de Cristo. Está adentrando ele uma realidade que vai culminar na crucificação. E em meio a esse contexto, desde o capítulo 13 do Evangelho de João, ele vem agora, mais e mais, falando para esses discípulos sobre a glória da cruz. E aqueles homens, numa visão completamente diferente, e até mesmo entendo, porque somos muito parecidos com eles insistem com Cristo, no sentimento de que essa libertação, esse abrir dos olhos, seria de alguma forma a libertação da opressão romana. O Senhor tem algo que vai mudar o contexto político, e Cristo não está trazendo essa realidade de mensagem para eles. O Senhor fala de um reino que não é um reino que na mente daqueles homens, eles não conseguem ainda discernir e compreender. Mas, ao mesmo tempo, quando nós olhamos para esse desafio do Cristo, pegando esses discípulos, esses homens, e trabalhando esses homens como uma pedra bruta que chega, mas ela vai sendo aos poucos lapidada, para transformar esses homens naquilo que Pedro diz em sua carta, pedras vivas, em um sacerdócio que seria um sacerdócio real, uma nação separada. Mas o Senhor então envolve algumas realidades, como o confronto, o estar junto, o caminhar uma segunda milha, e vários princípios que você pode se dedicar lendo com toda certeza no seu lar. Mas olhe para Cristo e o seu ministério, olhando para Ele também num registro que talvez alguns aqui não são familiarizados, como o segundo Adão. E quando pensamos nesse segundo, é inevitável nós não olharmos para o primeiro. E esse primeiro Adão, no livro de Gênesis, ele é colocado num jardim. E nesse ambiente de um jardim, no Éden, que significa no hebraico, lugar de delícias, lugar aonde tudo até a queda ao homem é favorável. Há princípios que esse homem vive ali, de guardar, de cultivar, de podar, de dar nomes àquilo que o Senhor criou. E esse homem então é um homem pleno, que na viração do dia tem uma comunhão plena com esse Deus. Mas o capítulo 3, na sua tragédia cósmica, diz a Escritura Sagrada, que o capítulo 3 do livro de Gênesis relata a queda. Você vê aquela realidade adentrando o homem agora a ter pulsões de pavor, de medo, a se esconder deste Deus, desse Pai que se manifestava a ele na viração do dia. E ali você tem uma palavra de uma promessa messiânica, que viria, nasceria alguém descendente da mulher, num dado momento, num determinado tempo. E aí você, a partir do capítulo 4 de Gênesis, você vê que o homem não tem mais o jardim pleno dentro do seu coração. E quando eu penso sobre o aprendizado entre jardins e olho para o primeiro Adão,
que com tudo favorável, ele vem a pecar no jardim. Eu olho para um Cristo que no seu início de ministério é levado para o deserto, e no deserto esse Cristo faz daquele deserto um ambiente de jardim, mesmo sendo tentado. Ele chega numa casa e num casebre muito simples, e aquele casebre simples se torna um palácio. Aonde ele passa, ambientes mudam, corações são transformados, famílias inteiras são convertidas. Mas há oposição, há corações que vivem desertos, há não escolhidos e não eleitos naquele processo, há inimigos que se escondem por trás daquele espírito religioso que tem a representatividade naquele contexto judaico. E você vê o Cristo vivendo uma vida realmente que o jardim muito nos ensina. Um Cristo que sabe o que é ser podado na sua caminhada, mas que no seu ministério com os discípulos, ele poda eles também. Um Cristo que olhava na ótica de não ver beleza onde todo mundo via beleza. E os discípulos observando que do lado de lá, a grama do vizinho estava mais verde. Você olha para a figura do capítulo 15 do Evangelho de João, o Senhor dizendo que o Pai é como um agricultor, falando de ramos que estando nele vão dar fruto, vão produzir e vão produzir muito e muito fruto. Aí você agora observa Jesus se aproximando da cruz, depois de um período de intensidade de oração. Dito estas palavras, versículo 1 do capítulo 18 de João, junto com os discípulos, ele atravessa o ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Aplicando os dois textos que nós lemos. Primeiro, quando leio o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, do verso 28 a 30, e numa conversa há tempos atrás com um jardineiro, eu tiro duas lições para a nossa edificação nessa noite. A primeira delas é que os bons jardineiros, o foco não está no eliminar as sujeiras danosas, mas nos detalhes que visa fortalecer cada planta. Um sábio jardineiro certa feita me disse isso. Carlos Eduardo, o foco de um bom jardineiro jamais pode estar no eliminar as sujeiras danosas, as ervas daninhas, mas no cuidado detalhista que visa dar força para cada plantinha nesse jardim belo que os seus olhos estão vendo. E eu olhei para Cristo, porque a minha história e a tua história, a redenção que envolve a nossa caminhada, a caminhada que todos aqui sabem perfeitamente, em Adão nós vivemos a queda, em Cristo nós desfrutamos a redenção, e um dia, pela compaixão e misericórdia de Deus, nós vamos desfrutar da glorificação. Quando eu olho para isso, eu vejo o Senhor de alguma forma sempre me ensinando a ver esse aspecto ao qual esse jardineiro me ensinou e me disse: olhe para os detalhes que fortalece cada planta que você que hoje vê. E como Jesus fez isso? Veja bem, ele olha para um Pedro, chama esse Pedro, pescador, impetuoso, sanguíneo, temperamento como muitos dos nossos, temperamento forte. Já disse aqui, uma pedra bruta que precisava do trabalhar do Senhor, sem pedigree social. E Jesus olha para esse homem e enxerga nesse homem coragem, enxerga nesse homem vocação, enxerga nesse homem alguém que poderia cooperar em tarefas de liderança quando Cristo fosse assunto aos céus, e o chama para fazer parte do contexto dos apóstolos. Um homem que é corrigido muitas vezes, seu falar exposto muitas vezes, opiniões às vezes fortes acerca da vida. E em dado momento o Senhor diz a ele que ele iria negá-lo. E ele diz para Cristo: jamais farei isso. E Cristo diz a ele: você, Pedro, Simão,
antes que o galo cante me negará, não uma, duas, mas 3 vezes. E a Escritura diz que Cristo é preso. A palavra de Deus diz que Cristo é crucificado. E a palavra do Senhor nos mostra que ao ser então ali ressurreto, ressurgiu dentre os mortos. Há uma expressão no Evangelho de Marcos que diz: ide, dizei aos meus discípulos que vou para Galiléia. Mas especificamente está registrado: e a Pedro que eu vou para lá. E no capítulo 21 de João, Jesus adentra o mar de Tiberíades. Pedro está pescando, com uma culpa que corroía o seu interior, culpa por ter negado. E a Escritura nos mostra que Jesus o encontra, fazendo a ele algumas perguntas, mas em momento nenhum, Jesus expõe a negação dele. No capítulo 21, em momento algum, Jesus fala do que aconteceu alguns dias antes. O Senhor simplesmente faz a ele 3 perguntas do apacentamento para com os cordeiros. 1, 2 e 3 vezes. Mas a consciência desse discípulo amado por Jesus Cristo é conduzida a um arrependimento profundo. De maneira que você pode pensar naquela planta bela, mas ao mesmo tempo podada pelo seu Senhor e jardineiro por excelência. Ler a biografia de Pedro é saber que ele não era a melhor opção. Assim como também olhar para o nosso coração e compreender os mistérios da nossa natureza, nos leva a entender também que não foi a nossa natureza que atraiu a Deus. Isso choca quando ouvido de um púlpito, porque somos acostumados a ter um ego inflamado. Você não é essa menina bonita que os olhos de Deus olhou para você e viu essa menina bonita e perfeita, e olha, vou escolhê-lo. Não, você era alguém morto em delito e pecado, um pecador. E um dia, por infinita misericórdia, pela ação do Espírito Santo, usando da palavra de Deus, da palavra dele, essa palavra redentora, ele adentrou a sua história, como já dito nesse culto. Ele nos libertou do império trevoso, do engano, o império das trevas, e nos trouxe, louvado seja Deus, para o reino do Filho do seu amor. Isso é maravilhoso. Você vê Deus olhando para esse jardim da humanidade, chamando um Gideão medroso, homem que se escondia, e dizendo na sua manifestação de chamado para Gideão: Gideão, tu és um homem valente. Não tinha nada de valentia na vida de Gideão, mas o Senhor via o que aquele homem podia se tornar. Você vê o Senhor usando da vida de um homem chamado Davi. A Escritura nos diz no livro de Samuel, que o próprio Samuel se engana. Adentra o primeiro filho na casa, todos os filhos passam. E o Senhor então, lá no íntimo de Samuel: não olhe, Samuel, para a aparência. Não olhe para a aparência. Porque naquele instante onde o contexto da aparência de um Saul que governava, que era líder, trazia algo que dentro do paganismo trazia certo um equilíbrio de comparação. Mas não atente para a sua aparência, Samuel. Eu não o escolhi. Pergunta aí, Samuel: acaso acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os jovens? Tem mais um, não está aqui. Vamos esperar ele chegar. E Deus viu naquele franzininho, aquele pequeno Davi, algo que ninguém conseguia enxergar até então. Não tinha as qualificações para fazer parte do exército, não tinha idade, mas a Escritura diz que ele tinha coração, ele tinha alma. De maneira que no livro de Atos dos Apóstolos é registrado que esse homem chamado Davi é um homem segundo o coração de Deus. De maneira que quando você abre Salmos, você tem mais de 60 destes salmos escrito de alguma forma pela composição e pela pena deste homem chamado Davi. Por quê? Porque o Senhor, assim como o jardineiro um dia me ensinou,
Não foque nas sujeiras danosas, mas no cuidado detalhista que fortalece cada planta. Mas uma segunda lição, esse amigo jardineiro me ensinou. Nós só cultivamos, Carlos Eduardo, o que a gente ama. Você só cuida daquilo que você ama. Eu sei que eu estou diante de mulheres que têm as suas plantinhas em casa. E talvez dentro das plantinhas que você tem em casa, tem as plantinhas que você estima. Algumas precisam um pouquinho de mais água, outras de um pouquinho de adubo, esterco. Nós temos aqui no nosso culto hoje, nos visitando, um jovem que trabalha na prefeitura municipal. Mensalmente ele vai lá em casa, e ele vai cuidar para que o Aedes aegypti de alguma forma não crie ali foco no prédio, dentro do contexto das gramas do lado do prédio. Cuidado para que em meio aos jardins não surja essas realidades que são tão comuns. Mas essa lição de somente cultivar o que ama, sei que estou diante de agricultores que sabem que o termo cultivar envolve algumas coisas, entre elas, preparo da terra, plantação da semente, espera, apreciação das flores e colheita. Mas exige 3 coisas: dedicação, exige vontade e exige desejo. E aí você novamente comigo olha para o primeiro Adão, e ele que vivia em harmonia com tudo, mas em meio à desobediência, tudo ficou agora desequilibrado. E ele, uma vez expulso desse jardim, sua geração e o que nasce dele, vagueia tentando preencher o vazio dentro de si. Mas louvado seja Deus por Jesus Cristo, o segundo Adão. Porque em Jesus Cristo, o primeiro amor é restaurado. Em Jesus Cristo, o coração do homem, que é de pedra na sua natureza, ouve o que está dito em Mateus: vinde a mim, e apresenta o seu cansaço, a sua sobrecarga, e encontra em Jesus descanso para a sua alma. Em Jesus Cristo, ele começa agora a desfrutar daquilo que o Éden para Adão era um desfrute. Em Jesus Cristo. Mas, partindo para a conclusão, quando nós adentramos então esse texto de João capítulo 18, um jardim ao qual Cristo chega com seus discípulos. O primeiro Adão foi derrotado no Éden. Você como igreja e eu podemos de alguma forma desfrutar do que o Éden foi para Adão em Cristo. Mas o Senhor deseja de você e de mim, neste dia de Santa Ceia, que a gente pense numa palavra de lado nos últimos tempos: maturidade. Porque a salvação, o Éden nos ensina também disso. O jardim, no lugar deste Éden, nos ensina. Mas tomar sobre o Senhor e sobre a sua vida o jugo de Cristo, o sofrimento de Cristo, a cruz de Cristo, e se tornar em Cristo esse discípulo, esse seguidor, esse alguém que foi salvo, e que o seu coração agora tem Ele como Senhor da história, o Senhor tem o teste de um segundo jardim para você, chamado Getsemane. Prensa de azeite. Esse Getsemane é o lugar onde a sua fé vai ser provada. E talvez eu estou diante de pessoas nessa noite, nessa casa de oração, e talvez em casa, que a realidade dele e dela é: a fé está sendo provada nesse ano de 2024. A fé está sendo testada. Escolhas que estão chegando para você, que você tem desafios em dizer não. Sua natureza. Fé sendo provada, é o Getsemane da sua caminhada. Talvez uma segunda verdade que o Getsemane nos ensina é onde as palavras da nossa profissão de fé e os nossos votos são testados. Por quê? Porque quando você olha para o Getsemane de Cristo no Evangelho de Mateus, você vê que lá ele foi abandonado. No Evangelho de João é dito que tem um traidor.
No Evangelho de Mateus, nos muitos detalhes que traz desse Getsêmani, você vê que ali não tem porta aberta, ali portas são fechadas e nos ensina a sermos agradecidos e fiéis até o fim. E o Getsêmani traz um grande desafio para mim e para você, que é quando nós ouvimos o seja feita a tua vontade, e não a minha vontade. O que de maneira Cristo naquele Getsêmani disse que, se possível, passe o cálice desse sofrimento de mim, mas todavia não seja como eu quero, mas que seja feita a tua vontade. No Getsêmani, os Pedros juram lealdade até a morte, mas quando mais precisa, nega. Nos Getsêmanis, surgem os Judas, que a gente se dedica, mas que vão nos trocar por posições, por status, por triunfos particulares e até títulos pessoais. Mas a palavra de esperança é que nos detalhes que o capítulo 18 nos mostra, quando Jesus no versículo 11 do capítulo 18 diz, quando Pedro tenta de alguma forma defender Cristo com uma espada, cortando a orelha direita de um servo de nome Malco, a Escritura diz que o Senhor diz a ele: Pedro, Pedro, mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Que tipo de evangelho nós temos vivido? O evangelho das espadas e dos porretes? Ou o evangelho do beber o cálice que o Senhor nos deu? Porque atravessando esse Getsêmani, você vai, ao fim, sair mais amadurecido, de maneira que o que eu quero concluir é dizendo: o Getsêmani nos prepara para o jardim celestial, que é o destino e propósito maior da nossa vida. E esse jardim do céu é como o Éden, mas com a maturidade que só podemos adquirir no Getsêmani, e a eternidade que o Senhor nos prometeu. De maneira que, assim como ouvimos pela manhã o texto de Apocalipse, e nós poderíamos passar aqui a noite tentando descrever e dando oportunidade para os irmãos acerca desse jardim do céu tão pouco ministrado e pregado nos nossos tempos, aonde relata a Nova Jerusalém. E a Bíblia inspirada, e João, inspirado pelo Espírito Santo, quando relata essa Nova Jerusalém, ele fala da beleza do lugar, ele retrata ruas de ouro puro, brilho da glória de Deus tão resplandecente, que a luz do sol é dispensável. Pranto, dor, choro não haverá, como canção que nós temos aí volta e meia entoado. A alegria e o contentamento não vai durar só um dia, dois, vai ser pleno. Então, descrever esse jardim nos levaria a escrever livros e mais livros, mas nenhum detalhe será comparado ao fator mais importante e a razão mais nobre que deve haver no coração do Filho de Deus, que é a presença do nosso querido jardineiro nesse lugar, cujo sacrifício de amor permitiu desfrutar, recuperar a eternidade, aquilo que é a comunhão ininterrupta com o nosso Pai Celestial. De maneira que, quando Paulo entendeu isso que vos digo, Paulo, escrevendo àqueles irmãos na comunidade de Corinto, 2 aos Coríntios, no capítulo 4, Paulo disse assim: meus irmãos, verso 16, não desanimamos, porque de vez em quando nós somos levados pela feiura do nosso próprio coração, e curiosamente o desânimo surge. Mas Paulo diz: não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação,
De maneira que, irmãos de Corinto e igreja aqui presente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem, elas são temporais, e as que se não veem, são eternas. Quando ele entra no capítulo 5, ele diz: um dia, a nossa casa terrestre deste tabernáculo vai se desfazer, mas nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Um homem do passado chamado John Bunyan, numa prisão, ele escreveu um famoso livro de nome O Peregrino. Mas ele escreveu mais livros, não traduzidos para a nossa língua. Mas há uma citação que é essa que conclui, de John Bunyan, que tem tudo a ver com o entendimento desse ensinamento entre jardins para nós. John Bunyan diz: a vida cristã não é um processo suave e fácil, como algumas pessoas imaginam. Se assim fosse, o coração do homem jamais seria sido comparado com um solo não cultivado, e a palavra de Deus não seria comparada a um arado. Porque o que Bunyan diz é que o nosso coração, ele é comparado a esse solo não cultivado. Mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor, a excelência da palavra e a ação do Espírito Santo usando dessa palavra, continua, meus irmãos, como um arado fazendo o trabalho para que esse jardineiro, como um bom tapeceiro, continue fazendo com que vidas se rendam a esse senhorio até aquele dia. E louvado seja Deus por isso. A igreja de pé, e eu termino lendo o Evangelho de João. Evangelho de João no capítulo 19, logo após a crucificação. Olha o detalhe que João nos diz. No capítulo 19, lemos o 18, e nas nuances daquele Getsêmani, onde há um Judas, onde tem palavras tão severas, você vê que Cristo está no controle de tudo. E diz no versículo 41, no sepultamento de Cristo, no versículo 41 do capítulo 19, está dito assim: no lugar onde Jesus fora crucificado. O que havia lá, irmãos? Havia um jardim. Mas neste também tinha um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido posto, ou ainda sido colocado. Eu fico encantado porque a mensagem da cruz está ao lado da mensagem da ressurreição. E a mensagem da ressurreição passa entre a cruz e a ressurreição, tem um jardim. É esse caminho que a gente vai continuar trilhando, até o dia que o Senhor nos chamar e nos convocar para viver isso na plenitude. Pai Santo, obrigado por tua santa e inerrante palavra. Louvado seja o Senhor pelos teus ricos e preciosos ensinamentos. Obrigado por partilhar conosco da sua inspiração, da sua graça, da sua bondade. Obrigado, Pai, por nos dar a oportunidade de ouvir e de ler essas verdades. E que nessa noite, Tu possas, ó Deus, no ato de consagrar esses elementos, trazer vida, vitalidade, para aquele irmão, para aquela irmã que precisa de maturidade, ao enfrentar os Getsêmanes, ao qual, ó Pai, nós temos muitas vezes sido desafiados a atravessar. Mas se porventura entre nós há pessoas que estão adentrando ou necessitando de um compromisso com o Cristo Salvador, que o Senhor abra o coração, o entendimento da forma do desejo do Senhor diante da Tua palavra, porque a Tua palavra nunca volta vazia, e essa palavra, Pai, que frutifica, possa confirmar e selar vidas nessa noite para a Tua honra e glória. Esse é o nosso pedido, e obrigado por mais uma vez o Senhor semear e passar este arado no nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.